Amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, né? É uma alegria estar aqui mais um dia na casa do Senhor, uma noite, né? Passamos os dias, estamos aqui hoje à noite adorando esse Deus vivo, esse Deus poderoso, esse Deus que nos dá de tudo. Amém. Eu quero trazer uma palavra essa noite sobre graça e fé. Amém. Nós estudamos por esses últimos dias sobre graça, as ministrações do pastor Paulo e dos outros ministros que vem ministrando aqui na igreja sobre graça. Não há outro evangelho a não ser o da graça, amém? E nós entendemos dessa forma, e quanto mais buscamos, quanto mais oramos, falamos com o Senhor através do seu Santo Espírito, Ele vai revelando, amém? Essa mensagem, ou dando essa mensagem ao nosso coração, amém? Tem um texto que sempre eu repito, porque eu gosto muito dele, tenho me identificado muito nele, que está lá em João capítulo 1, verso 17, que diz: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo, amém? Com quem você está? Glória a Deus, amém? A Bíblia diz que no tempo da lei, pessoas tinham que trabalhar, tinham que fazer para poder receber, mas a mesma palavra diz que no tempo da graça, você só precisa crer. Amém? Você precisa crer, acreditar, ter fé que o sacrifício de Jesus não foi em vão. Porque quando você não crê dessa forma, você crê diferente, é como você estivesse querendo sacrificar Jesus novamente. Amém? E quando nós confiamos, acreditamos de todo o coração que o sacrifício de Jesus foi suficiente para a minha vida e para a tua, aí sim as coisas começam a fluir bem na minha vida e na tua. Amém? E eu quero mostrar isso começando em Números, capítulo 5, verso 1. Números, capítulo 5, verso 1. Que no tempo da lei, Deus ordena a Moisés que faça algo, mas mostrando que não é dessa forma no tempo da graça. Amém? A Bíblia diz: ordena, o Senhor falou a Moisés e disse: ordena aos filhos de Israel que excluam do acampamento todos os que têm alguma doença contagiosa de pele ou com lepra, para fora do leproso, ou todo que padece por fluxo, e todo que está oriundo por ter tocado num morto, ou seja, aquele que está impuro. A Bíblia diz que no tempo da lei, aquele que estava doente, aquele que tivesse tido contato com o morto, ele era excluído da sociedade, ele era tirado para fora da sociedade, para fora do convívio daquelas pessoas. Mas no tempo da graça, nós conseguimos enxergar que Deus agora, como Jesus, Ele não exclui, pelo contrário, Ele abraça o leproso, Ele toca no leproso, Ele cura o endemoniado, expulsa os males do corpo das pessoas, amém? No tempo da lei, a lei mostra que as pessoas doentes não recebiam a cura, eram excluídos. Mas no tempo da graça, a Bíblia mostra que o próprio Jesus vem na minha vida e na tua e cura por completo. Supre todas as necessidades por completo. Amém? E eu quero usar um texto muito conhecido na palavra, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao teu coração essa noite, que se encontra em Marcos capítulo 5, verso 21. O Evangelho de Marcos capítulo 5, verso 21. E nós vamos ler, nós vamos ver que uma pessoa desse texto, ou uma mulher, rompeu com a lei e a graça alcançou a vida dela. Amém? A Bíblia diz em Marcos capítulo 5, verso 21, que retornando Jesus ao barco para outra margem, numerosa multidão uma vez mais se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu, aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele e uma enorme multidão acompanhava, apertando de todos os lados. Estavam por ali certa mulher que havia 12 anos que vinha padecendo
de uma hemorragia. Bem, entra uma mulher agora na história. A Bíblia diz que ao chegar Jesus àquele local, àquela localidade, um pai desesperado, uma pessoa importante, uma pessoa influente naquele local, um dos principais da sinagoga, procura Jesus desesperado, porque sua filha sofria de um mal que não tinha cura. Acredito que ele já tinha buscado, por ser uma pessoa influente, ser uma pessoa de dinheiro, todos os recursos naturais que podiam ser procurados, mas não houve êxito em nenhum desses recursos. E entra em cena agora também uma mulher que nós sabemos da história, que sofria de uma hemorragia ou de uma doença há 12 anos, sem ter nenhum sucesso com remédios, sem ter nenhum sucesso com medicamentos. E aquela mulher era uma mulher excluída da sociedade, amém? Porque a Bíblia diz que ela não podia, como nós lemos agora em Números, estar junto ao povo. Mas ela deu um jeito, porque ouviu falar de Jesus e pensou e disse para si mesmo: se eu somente tocar, receberei aquilo que eu preciso, que é a cura. Amém? Ou seja, a Bíblia diz também que essa mulher, ela já tinha usado todo o seu recurso financeiro, tinha gastado tudo. Ou seja, além de estar doente, além de estar enferma, além de ter certeza como a morte que seria para a vida dela, ela estava pobre, porque não tinha mais dinheiro, não tinha mais recurso. E acredito que mesmo que ela quisesse ir a algum médico ou outro recurso que tivesse, ela não poderia, porque ela não tinha mais dinheiro, porque a Bíblia diz que ela tinha gastado tudo o que tinha. Mas mesmo sem essa mulher poder estar no meio da sociedade, estar no meio do povo, se envolver no meio do povo por causa da sua enfermidade, a Bíblia diz que agora ela rompe a barreira da lei. E quando nós rompemos a barreira da lei, a graça nos alcança. E a Bíblia diz que agora essa mulher rompe e decide: eu vou tocar em Jesus, eu vou receber a minha cura, o meu milagre. Muitas vezes, irmãos, passamos por dificuldades, sim ou não? Mas muitas vezes ficamos tristes, muitas vezes ficamos quietos, muitas vezes nos entristecemos no coração principalmente. Mas quando nós acreditamos, nós confiamos que Jesus, Ele veio ao nosso favor, nós pela fé recebemos o que necessitamos. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira que mandou o seu único Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, não passe necessidade, não morra, mas tenha o que, irmãos? A vida eterna. Diga glória a Deus. E essa vida eterna que Deus trouxe para mim e para você. Dificuldade iremos passar, aflições iremos passar, mas isso não vai ser direto, isso não vai ser constante em nossa vida. Por quê? Porque temos a certeza que a graça de Deus nos alcançou. Porque temos certeza que em Jesus somos plenos, somos completos em Cristo Jesus. Amém? Porque temos certeza, assim como a Bíblia diz também, que Jesus nos justificou perante ao Pai, e somos tidos como justos perante a Deus. E a Bíblia diz que essa mulher agora resolve mudar a sua situação, que já estava de mal para pior, agora para boa. E ela diz assim no coração, através da fé, ela diz: se eu somente tocar, se eu somente for lá, conseguir chegar lá, eu vou receber a cura. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo quinta-feira com minha esposa. A nossa filha Manu, a pequenininha, muitos conhecem, 5 anos. Quando nós chegamos em casa, uma queda que ela não estava correndo nem nada, quebrou o braço. E eu confesso aos irmãos que ao chegar naquele hospital, a minha fé foi pequena. Porque eu pedi a Deus naquele momento, junto com a minha esposa, em oração, antes dela ir para o raio-x, porque ficou muito feio, ficou mole, o braço muito alto, um negócio muito feio. E eu pedi a Deus ali: Senhor, não deixa que faça cirurgia, que tenha que abrir, colocar platina, né? Faça cirurgia. Não, Senhor, vem agora
e traz a cura, não deixa que faça cirurgia. E ali ela estava com um pano enrolado no seu braço. E quando ela tirou para fazer o raio-x, o braço já estava reto. Mas quando fez o raio-x, mostrava lá que estava quebrado. Mas para a honra e glória do Senhor, não necessitou fazer cirurgia. Eu digo, irmãos, que minha fé foi pequena naquele momento, porque eu pedi a Deus para que Ele chegasse ali e não deixasse que cortasse, não deixasse que abrisse, não deixasse que fizesse cirurgia. Mas eu podia ter pedido a Deus naquele momento, em vez que não fizesse cirurgia, para curar por completo. Muitas vezes não recebemos porque pedimos mal, mas para a honra e glória do Senhor, não necessitou cirurgia, nem vai necessitar. Ela está com gesso. E eu digo a vocês, irmãos, minha esposa está aqui, eu senti uma vontade grande ontem de tirar esse gesso, porque para mim, no meu coração, no meu interior, o braço dela já está perfeito. Mas não é o tempo ainda. Amém? Então eu senti essa vontade ontem, e se eu sentir de novo, eu tiro. Amém? Mas você vê que essa mulher agora, o que ela tinha recebido era só coisas negativas à sua saúde. Talvez ela tenha escutado: não tem jeito, não tem cura, você já gastou tudo que tem. Talvez tivesse mais um dinheirinho, dava um jeitinho, mas ela estava pobre, ela já não tinha mais nada. Mas ela tomou uma decisão importante na vida dela: ir para aquele que veio para nos dar cura por completo. Ela decidiu ir ao encontro de Jesus. E ao momento que ela rompe aquela barreira da lei, que a lei dizia que ela não podia estar ali, talvez se ela fosse pega naquele lugar, ela poderia ser morta, poderia ser apedrejada, amém? Poderia ser jogada fora daquele lugar. Mas ela não olhou para as circunstâncias, não olhou para a dificuldade. Ela foi até Jesus, e a Bíblia diz que quando ela tocou em Jesus, do Senhor Jesus saiu virtude, ou saiu poder. É assim quando nós cremos, irmãos. É assim quando nós acreditamos que Deus nos deu o que nós não merecíamos, mas através de Jesus nos tornamos merecedores dessa graça, desse favor de Deus. Jesus pagou um preço que não era dele. Jesus foi feito maldito para que eu e você se tornasse bendito do Pai. Nós não devemos andar como escravos, nós devemos andar como filhos de Deus. A partir do momento que nós andamos nessa fé, que nós andamos confiando em Deus, acreditando que tudo Ele já fez na minha e na sua vida, aí a Bíblia diz que as bênçãos vêm ao nosso favor. Aquilo que era difícil se torna aparentemente fácil para mim e para você. A cura que era impossível, ela se torna possível, porque Deus é um Deus que torna impossível impossível na minha e na sua vida. Quando nós andamos crendo nesse favor, quando nós andamos em fé, crendo nessa posição que estamos hoje, por causa de Jesus Cristo, não por causa do meu mérito, do seu mérito, não por causa de que você tem ou deixa de ter, não, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Aí aquilo que é difícil, de dificuldade na minha vida e na sua, aquilo cai por terra. E o que parece ser maldição é transformado em bênção para mim e para a sua vida. E a Bíblia diz que ali naquele meio havia um pai desesperado, esperando a sua vez, vamos dizer assim. E a Bíblia relata só uma conversa com Jesus e essa mulher do fluxo de sangue. Mas a Bíblia também começa narrando, começa falando a história que havia muitas pessoas. E a Bíblia diz também que aonde Jesus chegava, todas as pessoas
eram curadas, amém? Então ele não só atendeu essa mulher. E eu começo a pensar que a agonia de um pai desesperado, sua filha morrendo, mas acredito também que era necessário que ele visse isso, para que gerasse mais fé no seu interior, no seu coração. Era necessário que ele observasse Jesus curando, Jesus libertando, Jesus transformando, para que houvesse mais fé no coração desse pai desesperado. Muitas vezes nós olhamos para os nossos irmãos, nós vimos ele receber algo da parte de Deus, e isso muito nos alegra, sim ou não? E isso gera fé no nosso coração. Às vezes não é uma dificuldade, a mesma dificuldade que nós estamos passando, mas é algo parecido. E isso nos alegra, nos dá mais fé, nos dá mais certeza que o Senhor é conosco também. Amém? Por isso que eu falo, irmãos, na terça-feira, é importante o testemunho. É importante você vir falar o que Deus tem feito na sua vida. Não tenha vergonha, não tenha medo. Vem aqui na quarta-feira, vem aqui na terça-feira, que é aberto esse espaço, para falar o que Deus tem feito, o que Deus tem te curado, se Deus tem chegado na sua vida com provisão financeira, se Deus tem chegado na sua família. Fale isso, porque vai edificar o seu irmão, vai edificar o corpo de Cristo, amém? Então a Bíblia diz que agora esse pai está lá, esperando a sua vez. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Eu creio que no momento que ele procurou Jesus, o milagre dele já era certo. Ele só não tinha enxergado ainda porque não estava lá perto. E ele diz assim a Jesus: Senhor, se o Senhor for lá impor as mãos sobre a minha filha, ela será curada. Será que ele tinha fé? Mas em outras passagens mostram que não era necessário que Jesus fosse lá. Se ele desse uma ordem, a moça era curada. Mas Jesus fez questão que aquele homem ficasse junto dele ou perto dele, para que visse o que ele fazia no meio do povo. E a Bíblia diz que andando ao meio do caminho, em direção à casa desse chefe da sinagoga, e a Bíblia sempre enfatiza isso, diz, o dirigente, o primeiro da sinagoga, um dos chefes da sinagoga, mostrando que era uma pessoa importante, mostrando que era uma pessoa influente, mas que precisava dessa graça que eu e você também precisamos. E a Bíblia diz que Jesus indo agora vem ao seu encontro e diz: ei, não perturbe mais o mestre, sua filha já está morta, acabou. Ei, com Jesus nunca é o fim. Diga glória a Deus. Aquilo que parece ser o fim é o recomeço. Aquilo que parece ter acabado, não ter mais jeito, Jesus faz novo novamente. Aquilo que parece impossível para a medicina, para a ciência, Jesus chega lá e diz: não, ei, isso aqui eu faço possível na sua vida. E Jesus agora diz: ei, em outras palavras, ei, Jairo, não liga para isso não, rapaz. Crê somente, tenha fé, continua na fé que você estava, não desiste não. Muitas vezes nós temos retrocedido no meio do caminho. Muitas vezes uma palavra que vem ao nosso coração contrária tem nos parado no meio do caminho. Mas Jesus está dizendo essa noite para mim e para você: ei, crê somente, tenha fé, continue nessa fé. Aquilo que você precisa de Jesus, aquilo que você precisa de Deus, já está ao teu alcance, já está ao meu alcance. É você só crer, caminhar nessa crença, acreditando que Jesus já fez, Jesus já conquistou, Jesus já te deu. É dessa forma que nós devemos andar, é dessa forma que nós devemos crer. A graça e a fé, elas andam juntas, amém? A graça e a fé, elas andam juntas. Em Efésios capítulo 12, verso 8, diz: porquanto pela graça sois salvos. Por meio de quê, irmãos? Da fé. Você é salvo pela graça, por meio da fé. Quando você acredita no sacrifício de Jesus, quando você confessa esse sacrifício. E eu quero te dizer uma coisa essa noite: quando você acredita em Jesus,
a Bíblia diz que você recebe cura, mas também recebe salvação. Jesus disse para aquela mulher: filha, a tua fé te salvou. É um pacote completo, irmãos. A salvação, ela é completa para mim e para a sua vida. Amém? Jesus disse, fez questão de procurar aquela mulher, fez questão de olhar nos olhos daquela mulher, porque na graça é assim. Jesus olha nos meus olhos, olha nos seus olhos, pega na minha mão, pega na tua mão, se possível for, pega você nos braços. No tempo da lei, a Bíblia mostra que o contato que o homem teve com Deus foi ver Deus indo pelas costas. Moisés teve esse contato, mas na graça a Bíblia nos mostra de um Deus vindo ao nosso favor através de Jesus, vindo até você, perguntando qual é a sua necessidade, perguntando o que é que você quer que Ele faça, assim como Ele perguntou ao homem leproso: o que é que quer que eu te faça? Ao homem doente, Ele perguntou: o que é que quer que eu te faça? O que você quer receber? Eu estou aqui, cheio de graça para derramar na sua vida. O que é que você precisa? Foi assim com o cego Bartimeu, e ele disse: Senhor, eu quero ver. E deixa eu te dizer uma coisa, e ele viu. O que é que você quer que Jesus faça na sua vida essa noite? É pela fé, irmãos. A mulher estava enferma há 12 anos. O homem estava com a sua filha de 12 anos doente para morrer. E Jesus olhou para aquela mulher e disse: a tua fé te salvou. E Jesus olhou para aquele pai desesperado e disse: ei, crê somente, não deixa de crer, continua nessa fé. Vamos comigo que eu vou te mostrar. Vamos comigo, Jairo. E a Bíblia diz no verso 28: pois dizia consigo mesmo, se eu puder ao menos... Não, isso aqui já é da mulher. No Jairo, verso 36: mas Jesus não deu atenção àquelas notícias, e voltando-se para o dirigente da sinagoga, encorajou: não temas, somente continue o quê? Crendo. O que eu falei, continue crendo, continue acreditando. Não liga com o que estão falando. Se a sua empresa que vai mal, não liga por que estão dizendo: ei, tem uma empresa ali afundando. Não acredita, porque Deus está junto com você. Deus está nesse negócio. Se é uma dificuldade na saúde, no corpo, no físico, não crê no que a medicina diz. Crê que Jesus é a cura para isso aí, irmãos. Se é uma dificuldade na família, no casamento, ei, a Bíblia diz que o Senhor restaura casamentos. O Senhor restaura casamentos. O Senhor restaura as nossas vidas. Dificuldade e aflições vamos passar, mas com Jesus vamos vencer todas elas. Essas dificuldades não podem nos parar, não podem nos entristecer. Pode até querer nos entristecer, pode até querer nos parar, mas quando nós acreditamos em Jesus, cremos desse Jesus, mesmo as coisas vindo ao nosso encontro contrárias, dizendo: ei, não dá mais não tem mais jeito, mas você está com um sorriso no rosto, dizendo: eu creio, eu acredito no Senhor Jesus, eu acredito no sacrifício que Ele fez. Não é essa mentira que vai me parar, eu fico com a verdade. Lembra que nós lemos aqui no começo, ou falamos aqui no começo, que Jesus trouxe o que? A graça e a verdade para nossas vidas. Então fique com essa verdade que é o próprio Cristo Jesus na sua vida. Não palavras de derrota, não aceite, mas aceite as palavras de vitórias que vêm da boca do próprio Deus para mim e para a sua vida. E Jairo continuou andando com Jesus. Aquela palavra que veio para ele não fez com que ele parasse e dissesse até para Jesus: Senhor, pode ir, porque minha filha já morreu, o Senhor não foi lá impor as mãos sobre ela, não tem mais jeito, não deu tempo, o Senhor se atrasou. Não, Jesus disse para ele: crê somente, Jairo. E ele continuou crendo, e ele continuou andando com Jesus. Como é importante a nossa caminhada com Cristo Jesus.
Tem muitos momentos da vida que a dificuldade se levanta e nós queremos parar, sim ou não? Mas que esse exemplo de Jairo, mesmo recebendo uma notícia que a sua filha estava morta, não fez com que ele parasse. Ele continuou junto a Jesus. Ele continuou ao lado de Jesus, e Jesus ao lado dele, glória a Deus. E a Bíblia diz que quando chegou lá, ainda aquelas pessoas que estavam lá ajeitando o funeral, cantando músicas fúnebres, Jesus disse: ei, a menina dorme. E eles caçoaram ou debocharam de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus foi lá e levantou aquela menina, arrancou aquela menina dos braços da morte. É porque o Deus que nós cremos, Ele faz assim, irmãos. Aquilo que parece ser o fim, Ele transforma num recomeço. Aquilo que parece não ter mais jeito, Ele mostra que tem jeito. A mulher estava perdida e sofrendo por 12 anos, e Jesus fez com que o sofrimento dela cessasse, acabasse. Um pai que estava desesperado, sofrendo alguns dias, alguns meses, eu não sei, mas Jesus fez com que aquele desespero do pai, aquele medo do pai, aquela agonia do pai, ela cessasse, porque Jesus vai lá e levanta e cura a filha de Jairo. É essa graça que nós pregamos, é essa graça que nós falamos, é esse favor de Deus que nós falamos a todo dia. E muitas pessoas que eu converso por aí afora perguntam: e agora quer dizer que a gente pode fazer tudo? Ou seja, em outras palavras, andar numa vida pecaminosa, andar pecando, fazendo tudo porque Jesus já fez, Ele já nos alcançou com a graça e agora nós não precisamos fazer nada. Não, não é assim. Eu gostaria que Rafael abrisse aí, por favor, em Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos capítulo 6, verso 14, que diz assim: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estás debaixo da lei, mas estão debaixo da graça, estão debaixo do favor de Deus. Quando eu e você estamos debaixo dessa graça, estamos debaixo desse favor, nós não sentimos desejo nem vontade em andar na prática do pecado. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o pecado não tem domínio sobre a minha vida e sobre a tua vida. A graça não é favor para pecar, porque quando você é impactado, alcançado por esse favor de Deus, você não sente desejo em andar pecando. Amém? E por muito tempo eu entendi que o Espírito Santo, ele estava dentro de nós, mas estava de uma forma errada. Que quando nós andávamos, que fazíamos algo que não agradava a Deus, porque nós somos falhos e falhamos em algum momento, amém? E eu entendia que o Espírito Santo dizia: ó, tá vendo aí? Você está errado, se aprume logo, senão vou fazer que nem o pastor Paulo diz, você vai se torar. Não, irmãos, isso é trabalho do acusador. O Espírito Santo, ele é o ajudador. Ele está dentro de mim e de você, dizendo: levanta, continua que vai dar certo. Eu estou com você, eu te encho, eu guio os teus passos, eu guio os seus caminhos. Eu estou aqui para te consolar, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o consolador também. Mas por muito tempo eu entendi o Espírito Santo de uma forma errada, como acusador. Aquele que quando nós errávamos, ele acusava. Mas não, o acusador é o inimigo. O Espírito Santo, ele é o consolador da minha e da sua vida. Se você errar, você tem um advogado do lado do Pai intercedendo por mim e por você. Nós temos um advogado chamado Jesus Cristo que cuida de mim e de você. Nós temos um Jesus que não deixa faltar nada na minha e na sua vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, para encerrar, verso 6, que eu e você, nós fomos chamados para ser ministros de uma nova aliança.
não da lei, porque a letra mata, mas sim do Espírito, porque ele vivifica. Nós fomos chamados para ser ministro de uma nova aliança. Somos capacitados por Deus para ministrar a vida de pessoas, de vizinhos, de amigos de faculdades, de amigos de trabalhos. Essa graça, esse favor, esse amor de João 3,16 na vida dessas pessoas, não com condenação, não, irmãos, jamais, porque o Espírito que está dentro da gente não é o espírito de acusação, ele é o Consolador. Nós temos que levar essa graça, esse evangelho, esse novo evangelho, que é do favor de Deus, para essas pessoas, para que elas se sintam amadas pelo próprio Deus e por mim e por você, e se arrependam da prática do pecado e aceite esse Jesus e confesse esse Jesus e creia que ele só pode mudar a vida delas. Amém? Guarde isso essa noite no seu coração. Você foi chamado para ser ministro de uma nova aliança, não da letra. A letra mata, a letra exclui, a letra afasta, mas o Espírito vivifica. Amém?